Você está na Rádio Cristal Gospel, transmitindo de Mogi das Cruzes, São Paulo, via internet, pelo site, aplicativo, Facebook e YouTube. Rádio Cristal Gospel, ao vivo. Participe de nossa programação se inscrevendo em nosso canal. Para receber as notificações e acompanhar os nossos programas, curta nossa página oficial no Facebook, @Rádio Cristal Gospel. Entre em nosso site, www.radiocristalgospel.com.br e baixe nosso aplicativo no Google Play. Clique no ícone do YouTube. Atendemos também em nossos telefones 11 47 96 2008, 11 99078 1523. Nossos estúdios estão instalados na Avenida Brasil 822, Sala 5, segundo andar, Mogi Moderno, Mogi das Cruzes, São Paulo. Rádio Cristal Gospel, a rádio da família brasileira. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cristal. Ao toque de 3 segundos, você vai ouvir... No ar, a empreendedora, jornalista e radialista Sônia Nogueira. Atenção, afiliados ao Grupo Cristal de Comunicações. Agora tem mais um programa da Cristal Gospel FM. Está entrando no ar o programa Empreenda, com Sônia Nogueira. Todas as quintas-feiras, às 12 horas, na Rádio Cristal Gospel. Juntos, vamos aprender, esclarecer dúvidas, quebrar tabus, criar oportunidades de crescimento no empreendedorismo e muito mais. No ar, a empreendedora, jornalista e radialista Sônia Nogueira. Ei, você empreendedor, tenho um recado para você. Já imaginou a sua empresa ou seu comércio? No programa Empreenda com a comunicadora Sônia Nogueira. Entre em contato com a nossa produção através do e-mail autotiet@sonianogueira.com.br. Aguardamos o seu contato. Com a Sônia Nogueira já está no ar para todos vocês.
que estão aí nos acompanhando pela página da Rádio Cristal Gospel. Sejam todos muito bem-vindos nesse ano, nessa estreia aí já de 2019. Vocês que estão na minha página Sônia Nogueira Oficial, sejam todos muito bem-vindos também. Vocês que estão ali, gente, hoje tem câmera pra tudo quanto é lado. Câmera pra todo lado. Câmera pra vocês que estão aí também na página do Gustavo Santos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa já estar aqui com todos vocês, começando mais um programa. Enfim, é uma realização, porque já começamos o ano aí com uma expectativa muito boa, né, de realmente fazer acontecer, e acredito que todos vocês estão assim dessa mesma forma, né, nessa mesma energia e disposição de fazer acontecer. E hoje, né, tem muita coisa legal aqui pra gente comentar. Nós estamos aqui com Gustavo Sansi, que vem aqui com toda sua simpatia, com seu carisma, compartilhar. Vem aqui compartilhar, gente, parte do seu conhecimento, contribuindo para cada um de nós desenvolver seus dons e talentos, contribuindo para a gente entender essa caminhada para a autenticidade, vulnerabilidade, enfim, muita coisa legal para a gente poder estar realmente conversando e compartilhando com todos vocês. Sim. Antes de mais nada, eu vou pedir para todos vocês compartilharem com seus amigos e familiares, aonde vocês estiverem assistindo, para vocês que estão pelo site www.radiocristalgospel.com.br, que de repente nesse momento não tem como entrar em nenhum meio de comunicação, em nenhuma mídia social, nem no Instagram, nem no Face, nem na página da Rádio Cristal Gospel do Face, enfim, vocês podem estar enviando as suas perguntas também pelo número, né, da rádio, pelo WhatsApp da rádio, que é o DDD 11 97098 1523, ou pelo DDD 11 986351234, e também mandar suas perguntas e participar junto com a gente. Gustavo, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por realmente se permitir também e ter aceitado já começar com tudo o ano junto Pé comigo direito, no programa. juntinhos, né? Feliz ano novo. Feliz aqui. ano novo. Feliz Querido, ano novo. muito obrigada pela feliz. Contribuição. Agradeço imensamente. Gustavo, explica para as pessoas que ainda não conhecem esse trabalho incrível que você realiza, um pouquinho daquilo que você faz. Vamos falar um pouquinho. Primeiramente, deixa eu agradecer. Já agradeci você, agradecer o Hamilton, os colegas da rádio, todo o público da Rádio Cristal Gospel, quem está assistindo nossas lives também, desde o canal oficial da Sônia Nogueira, na minha live do Instagram, Gustavo Sansi, o pessoal que está ao vivo lá no Face da rádio. E agradecer a Deus, né, essa oportunidade, gente. É a primeira vez na minha vida que eu estou numa rádio aqui ao vivo, principalmente. Então, isso é vulnerabilidade, já falando. É se vulnerabilidade, permitir, né? É se permitir, é experimentar o novo, não é esperar o carnaval, não é esperar nada, né? E é dar o primeiro passo, né? Tem minha grande amiga, né, Fabiane Strauss, que é minha parceira do workshop de autenticidade e vulnerabilidade, que a gente vai falar tudo. E ela tem uma frase de uma grande escritora que fala que o medo tem medo da ação, né? Então a gente tem que começar agindo, né? Se esse ano é novo, se 2019 para ser novo, para ser melhor, para realmente ter realização do modo mais autêntico, do modo mais harmonioso, de dentro para fora, né? Que é uma parte do meu trabalho que eu vou começar a falar aqui. Você tem que experimentar, você tem que fazer, tem que ir para ação, não tem outro caminho, né? E me perguntaram aqui como que ouve na rádio, através do site radiocristalgospel.com.br, porque é uma rádio online, né? Então vocês podem estar ouvindo pela internet ou estar realmente nos vendo pela página do Facebook Rádio Cristal Gospel, que é onde você vai ouvir as vinhetas, enfim, como é uma rádio em si, né? Com as vinhetas e tudo que tem direito. Ou vocês podem estar nos visitando nos nossos meios de comunicação. Eu, particularmente, Sônia Nogueira, estou na minha página, né? Sônia Nogueira do Facebook, fazendo a transmissão online ao vivo. O Gustavo Sansi, você está em qual página sua, Gustavo? Do Instagram. Pelo Instagram, @Gustavo Sansi. Então aí vocês podem estar vendo, porém vocês não vão conseguir ouvir muito bem as vinhetas, essas coisas, mas vão estar pelo menos a par do que nós vamos estar compartilhando com todos
todos vocês. Mas me conte, o que você realmente realiza, porque todo mundo está curioso para saber. Legal. Tem alguns papéis, né, alguns trabalhos que eu faço dentro da... É imensa a lista, vocês não estão entendendo. Eu falo que isso mesmo, parte do meu trabalho, né, para sintetizar um pouco, é desenvolvimento humano e organizacional, né? Através do desenvolvimento que eu acredito nas empresas, hoje que eu atuo, focando nas pessoas, né? Focando no maior ativo, focando... quando a gente fala de empreendimento, né, a gente fala no maior investimento que um empreendedor pode fazer, o maior administrador é tratar as pessoas bem, né, entender como extrair o melhor das pessoas, e por isso que a gente vai começar a falar de talentos, de pontos fortes, como que o empresário, né, uma das formas como eu ajudo, uma ciência da Gallup, como o líder consegue extrair o melhor de cada liderado, consegue extrair o melhor da sua equipe, e como liderado dentro de uma organização, dentro do seu próprio negócio também. Isso eu estou falando do desenvolvimento organizacional, né? Ai, como gente, ele é muito chique, olha como só. expor esses talentos, né? O talento, como a gente fala, que são as nossas fortalezas internas, né? A nossa centelha divina ali que pulsa, que é a nossa parte individual na nossa vida, e como explorar e como contribuir melhor no mundo. Isso quando eu falo no meio organizacional ainda. E na parte do desenvolvimento individual e desenvolvimento humano, através também de coaching individual, de life coaching, de equilíbrio de papéis, o próprio coaching de pontos fortes mesmo, que é essa identificação dos talentos, o que são talentos, como eu descubro os meus pontos fortes e como eu transformo eles em realmente algo tão poderoso para ajudar as pessoas à minha volta, para ajudar na minha carreira, para ajudar na minha família, para ajudar no meu ciclo religioso, para ajudar seja onde você estiver inserido, né, que é trazer o seu melhor, né, diante de em contrapartida de uma cultura que a gente tem aí, vamos dizer, até 2018, para você que está assistindo a gente agora, de olhar só para o que está de errado, né, de olhar então para o que está autêntico, né, positivo, gente, porque a gente tem de melhor. Isso foi formidável quando eu descobri, eu falei, não acredito, porque eu percebi uma coisa, às vezes a gente tem dons que a gente sabe que tem, mas por incrível que pareça a gente não sabe exatamente e não sabe nem como desenvolvê-los, né? E o que você realiza é essa descoberta e realmente essa busca do autoconhecimento e desenvolvimento. Exato. Essa ciência dos pontos fortes, para explicar melhor para todos que estão assistindo, existe uma grande organização mundial, que é a Gallup, né, que não é a maior em consultoria, em pesquisa científica do comportamento econômico humano. Ou seja, ela estuda há mais de 80 anos como todas as pessoas podem ser mais felizes, mais produtivas, olhando para o que elas têm de melhor. Que foi o Donald Clifton, né? O criador dessa ciência, psicólogo, empresário, que ele tinha um sonho de, puxa, como é que eu posso fazer para contribuir mais com as pessoas e extrair delas o melhor? E se eu parar de pedir para elas estudarem o que elas têm de pior, né? Olhar para a nota vermelha do boletim, de pedir para que elas sejam a média, né? E forçá-las a algo que de repente não é a natureza delas. E se eu começar a olhar realmente para a natureza dela, a natureza positiva, né? E assim surgiu essa cultura, essa ciência dos pontos fortes, é um braço da psicologia positiva. E é reconhecida, né, mundialmente, né? Reconhecida mundialmente, a Gallup hoje, ela, dentro das pesquisas científicas também, ela atinge hoje mais de 98% da população mundial dentro das pesquisas, então ela está inserida na maior parte dos países, na população mundial também, 98%, então ela consegue extrair isso melhor. E tudo isso para elaborar essa ciência, quando a gente fala de talentos, né? Que Donald Clifton, ele demorou 30 anos para elaborar essa ciência. Ele pegou uma pastinha embaixo do braço e começou a fazer entrevistas com os melhores. Olha o que é ter fé, né? O que é ter fé e o que é ter perseverança mesmo, né? Exatamente. Olha só. E ele fez 2 milhões de entrevistas, né, ao redor do mundo todo, com os melhores. O que são os melhores? Os melhores médicos, os melhores psiquiatras, os melhores psicólogos, os melhores matemáticos, os melhores cientistas, físicos. Ele foi pegando os melhores nadadores, o que cada profissão tinha de melhor e como aquela pessoa, o que essa pessoa tinha de diferente. E ele começou a perceber, que todos nós temos esses padrões internos. O que são esses padrões? Que sem a gente pensar, a gente simplesmente age. Né? O meu perfil eu fiz.
E foi muito engraçado, a gente vai compartilhar. A gente vai compartilhar já. Eu já olhei pra Sônia porque a gente tava falando tem disso agora há pouco. Tem a ver sobre isso, na verdade. E é o que ela falou a gente tem dons que a gente não sabe, né? E a gente tem por cultura, né? Seguir muito um estereótipo, né? Seguir muito um modelo pessoal de sucesso. E aí eu já começo a falar de autenticidade. Mas dentro das nossas culturas, né? O corpo perfeito, o modo a carreira perfeita, o comportamento perfeito, e aí tudo isso a gente vai minando, ou seja, a gente vai escondendo aquela nossa potencialidade interna, esses talentos, como a gente chama dentro da psicologia de pontos fortes. E o que Donald Clifton estruturou nessa cultura, né, nessa ciência da psicologia positiva, é que todos nós temos talentos a agregar para o mundo, talentos únicos, tá? E são 34, então todos nós temos esses 34, é uma lista de 34 também. No final dessa live eu vou passar meu site, tem muito mais informações, tá? Lógico, gente, não tem como ele estar aqui e realmente vocês não terem essa informação. É óbvio que realmente vocês vão ter e vão poder desfrutar. Exato. E aí o que acontece desses 34, o que ele elaborou é que nós temos esses padrões, que são padrões de comportamento, são padrões de pensamento, são padrões de sentimento. Então é tudo que a gente faz realmente por ímpeto, né? Depois dos 16 anos, toda a nossa psicologia, nossa psique, nossa personalidade já está formada, e aí a gente começa a entrar na maturidade, né? No adulto, e o adulto começa a expor isso para o mundo, né? De uma maneira inconsciente. Então aqui o primeiro trabalho é você identificar esses padrões, ou seja, como você funciona internamente, ou seja, quais são os seus filtros do mundo, né? A Sônia é espetacular em comunicação, não à toa, eu já vou ditar aqui que um dos talentos dela chama comunicação mesmo, não é um dos meus melhores talentos, não é mesmo, e é uma energia que eu tenho que despender muito mais. E quando a gente fala de um talento inato, vocês podem perceber, né? A comunicação, essas pessoas, né, principalmente a Sônia, vou falar dela especificamente, o sorriso na voz, como ela consegue dar cor às palavras, a comunicação dela é muito mais audível, muito mais coesa, muito mais inteligível para todos que estão ouvindo, então é gostosa, é interessante isso. E é algo acima do natural, acima da média. Né? Muito obrigada pela parte que me toca. Identificar isso. Muito obrigada. É talentosa demais. A gente tá só começando. É surpreendente quando você vê realmente. Eu não li o livro, porque tem um livro pra gente pode ler. Gente, olhem aí, ó. Ai, gente, olha, eu agradeço imensamente o meu livro, incrível. Aí, lógico, eu não li porque eu falei, não, eu quero descobrir realmente como que é, porque eu fiz o mais genuíno possível, porque assim, às vezes a gente pega algumas dicas, talvez o resultado pode dar uma forjadinha ali, né? E aí eu falei, não, eu não vou ler agora, eu vou fazer o teste. E eu me surpreendi, até mesmo porque o teste, foi até engraçado que eu comentei com ele. O teste começa, e aí de repente o negócio muda, tô rápido, meu Deus, já perdi aqui o negócio, talvez não vai sair o resultado que deveria sair, porque é muito rápido ali que funciona o negócio. E de repente, quando saiu o resultado, eu falei, uau, o que é isso aqui? Foi muito surpreendente. Exato, porque esse teste, né, como identificar isso, né? A Sônia falou do livro, exatamente toda essa psicologia, todo esse estudo pode ser iniciada, né, através da leitura desse livro e através do teste que vem junto desse livro. Aqui na contracapa, um dos capítulos é explicar esse livro, tá? De um modo muito mais detalhado do que eu expliquei para vocês, mas aqui, por exemplo, quando você compra um livro nas grandes livrarias, as maiores do Brasil, tem na prateleira mesmo, esse livro é mundialmente famoso. E aqui vem um código para você raspar e fazer esse teste que a Sônia tá falando, que demora uns 40 minutos, tem centenas de perguntas. Não, é um monte de perguntas, e eu colocava assim, tudo neutro, porque eu não sabia o que responder. Eu falei, gente, vai dar um horror o meu resultado, porque eu não sabia, porque você tem parâmetros, ele vai lá te dar parâmetros, e aí eu falei, nossa, eu não tô entendendo nada, aí eu colocava neutro e colocava o que eu achava, eu falei, nossa, não vai sair. Quando eu vi o resultado, eu falei, uau, foi melhor do que eu podia imaginar. Porque a gente tem também cultural, né? Um dos quebras de paradigma, né, acontece justamente aí. Quando a gente acha que precisa responder certo alguma pergunta, né? Quando eu falo teste, já falo, nossa, peraí, eu preciso estudar eu preciso ler o livro antes. O que eu preciso fazer para passar, né? E não é assim. Quando a gente fala de autenticidade, né? Esse caminho dos pontos fortes, esse caminho realmente dos talentos, né, da descoberta dos talentos, ser o mais genuíno possível.
né, ser o mais íntegro, mais essencial, ou seja... Olha, eu cumpri meu papel e saiu lá certinho, hein? Porque as perguntas, como ela falou assim, né, pra desmistificar um pouquinho, pra tirar um pouquinho desse medo das pessoas e elas... Tem um tempo, na verdade, né? Tem um tempo de 20 segundos mesmo, que é pra você não pensar muito, ou seja, pra você intuição. não projetar, pra você não criar uma máscara, como a gente chama. E se auto-sabotar. E não se auto-sabotar. Perfeito, Sônia, Porque perfeito. a gente se sabota. Se a gente pensa muito, Muitas a gente vezes. sabota. Eu que tenho esse negócio de lógica, eu me saboto. Eu tenho um grande amigo, na verdade, meu coach, Fabrício Saiter, que ele diz uma grande frase que é a mente mente. Né? Ele costuma, muitas pessoas conhecem, e a mente costuma mentir exatamente. E aí, esses 20 segundos do teste é justamente para que você não projete nada, para que você não fique pensando e para você honrar aquilo que você tem de essencial, que são esses padrões, é aquilo que vem de ímpeto, né? De sopetão, vamos dizer assim. Mas são perguntas simples, de, por exemplo, sexta-feira à noite, o que você prefere fazer, ler um livro, coisa ou sair para conhecer pessoas gente, novas. coisa Então é uma básica. questão de um assessment para quem conhece, né? É um teste comportamental para você se conhecer mais, né? E aí, como diz minha querida Fabi, autenticidade não é ter respostas. Perfeito, Fabi. Você é fantástica demais. Olha, realmente. E ela... E a autenticidade é isso, né? Você explorar, você realmente se mostrar vulnerável, ou seja, tirar um pouquinho dessas capas de medo, capa de perfeccionismo, capa de tantas estereótipos que a gente tem. Metódica, gente, eu sou muito etc, metódica, tô aprendendo a não ser tão metódica, Deixar não fluir. ser tão perfeccionista. Esse aqui é o livro. Esse Já é o pediram livro. de novo. Olha, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, ó, na página da Rádio Cristal, nós temos, deixa eu ver aqui, algumas pessoas já entraram, já estão interagindo. Deixa eu ver, aqui a Dora Coutinho Soares. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Dora. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Gustavo. Seja bem-vindo aos microfones da Rádio Cristal Gospel. Olha, Obrigado, já... gratidão, que carinho. Ai, gente, a gente agradece. Vocês são incríveis. Boa tarde, diretora Hamilton e Maria Lúcia. Olha lá, ó, tá todo mundo, ó. A Dora tá aqui, tá? O Edson Costa, seja muito bem-vindo. César, Edson da Costa. Um feliz 2019 a todos nós, com as bênçãos de Deus. Amém. Nós agradecemos a Maria Joshua, acho que eu pronunciei correto. Da África. Olha, um beijo enorme pra África, gente. Seja muito bem-vindo. Temos aqui algumas pessoas também que estão entrando. A Mônica Magalhães. Um beijo de Jalma. O Pisa Demi tá interagindo já também. Boa tarde, feliz ano novo, feliz por mais um programa. Deus abençoe a todos. Sônia, sempre com essa simpatia e carisma. Eu que agradeço, Pisa. Muito obrigada pelo carinho de sempre, a Mônica. Compartilhei muito agora. A Sônia faz parte do nosso grupo. Vamos compartilhar. Yes! Mas vale. Olá, boa tarde, a Virgínia Santos. Boa tarde, o Pisa. Boa tarde, Gustavo. Podemos usar estes 5 esses, né, talentos em nosso dia a dia e como utilizá-los. Ótimo. Deixa eu ver. Como utilizá-los? Perdi aqui. Senso de utilização. O senso de utilização. Descarte. Tipo, ele tá falando tá falando do 5S, na verdade, né? Seria bem o 5S? Não, na verdade não. O que ele diz é a metodologia japonesa, a né? metodologia japonesa, Isso. Não, quando a gente fala dos 5, né, e quando a gente fala dos top 5, né, desses talentos, como eu estava falando, Donald Clifton, quando ele estruturou, né, que todos nós, seres humanos, temos 34 talentos, uma lista de 34, dentro da nossa personalidade mesmo, né, o que ele fala justamente sair um pouquinho da cultura, né, da normose, da até mediocridade de olhar para o que você tem de errado, de querer melhorar, de ficar olhando para aquilo e batendo na tecla, fala, puxa, isso aqui eu não sei, isso aqui eu tenho de falha, tal. Sai um pouquinho disso e vai para o lado da sua expansão do seu ser, ou seja, vai para o lado da sua luz interna, né, da sua centelha divina ali, vai para o lado do seu dom pessoal, né, de por que Deus te fez tão maravilhoso ali. E ele fala para você ir para os 5 primeiros talentos.
que são? Desses 34, você estudar mesmo, né? O que são esses 5 principais? Porque são as formas como você entende a vida. E isso é que vai facilitar para você conseguir realmente atingir os propósitos da sua vida, os pilares principais da sua vida, da sua trajetória. Sim, por exemplo, vou usar essa pergunta, né? Não em cima do 5S, mas como usar isso no dia a dia, como eu falei, dentro da carreira, né? Da organização. Eu venho de uma carreira de mais de 11 anos em carreira financeira, bancária, né? Minha última atuação foi no Banco Itaú. Terminei a carreira aí, fazendo minha transição ano passado, sendo um dos líderes, né? Nos últimos 3 anos, na área comercial, exatamente. E aí eu estava até comentando com a Sônia antes, enquanto eu não tinha consciência do quanto tinha uma fortaleza de um dos meus talentos que a gente tem em comum, que chama realização. A né? gente tem um negócio com realização. A gente tem uma coisa com realização, então a gente já começa o ano realizando, é isso aí. E a gente tem essa busca incessante por concluir, por conquistar, por realmente ver o negócio. Ver o negócio acontecer, o resultado. Só que isso é muito bom, isso nos dá muita força, isso nos move demais, né? Isso é uma energia de execução, inclusive. Na psicologia a gente fala isso, dos pontos fortes. Mas o que acontece dentro dos talentos, né? Todo talento é bom, Gustavo, todo talento é positivo, sim e não. O que a gente fala dentro dos nossos atendimentos até é que esses 5 são um cavalo selvagem. Um cavalo selvagem que pode ganhar uma corrida, que pode realmente fazer todo mundo mais feliz, ele mesmo pode ter uma performance pessoal excelente ou não. Então a gente costuma falar que esses talentos, assim, são nossos ímpetos, né, esses padrões, e a gente tem um porão e a varanda. Então na nossa vida a gente pode estar vivendo ele, por exemplo, no porão. Ou seja, durante muito tempo nessa minha carreira bancária, porque eu comecei a falar, eu vivia o porão da minha realização. Essa minha força de conquistar e tudo mais, de ser promovido, de ser um dos líderes mais jovens de São Paulo, por exemplo, líder de agência no último banco que eu atuei. Mas aquilo me corroía internamente quando eu não conquistava, ou seja, quando eu não realizava aquilo que eu me submetia. Então, em algum índice que eu ficava abaixo, aquilo incomodava. Meu perfeccionismo, por causa de tudo negócio isso. metódico. Quando a gente conversou, engraçado, foi curioso, porque por isso que eu falo essa coisa de se permitir. Primeiro, eu fui chamada, eu recebi um chamado para apoiar uma ação social que foi o Projeto Dorcas. Do Projeto Dorcas, me permitindo conhecer toda essa realidade, compartilhando com todos vocês, conheci, né, o Sopro de Amor, e nisso eu tive a oportunidade também de estar ali acompanhando, né, esse universo. E aí, né, nessa permissão, a gente vai conhecendo pessoas incríveis, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Foi onde eu conheci o Gustavo Sansi, que no dia do evento, né, do Sopro de Amor, todo mundo ali muito solidário, ele estava fazendo, né, dinâmicas ali, uma vivência. E aí foi aonde a gente percebeu assim, tem muita coisa legal ali, né, acontecendo. Sim. E quando a gente sentou realmente para conversar, entender o que cada um realiza, foi muito engraçado. Porque ele falava, nossa, eu já conheço essa história. Aí eu conheço isso, porque é muito parecido. Sim. Essas coisas que a gente acaba tendo em comum enquanto eu falo, nossa, eu já conheço esse negócio, tipo, um negócio metódico, isso. Essa coisa, tipo, eu tenho que fazer e eu tenho que ver resultado, senão não tô satisfeita, né? Mas foi muito legal. Perfeito. Não é só nosso, né? Não são só... Não, quantos de vocês aí têm isso? Por favor, podem até colocar, porque todos nós temos, né? Sim. Muita coisa que a gente fala, é isso mesmo. Sim. E o bom é que a gente se sente confortável e vê que nós não estamos sós. Né? A gente fala, então não era só eu sofrendo. Tem pessoas também que têm as mesmas características e que também tentam lidar com isso, porque às vezes a gente não sabe lidar com isso. Perfeito. E através do que você realiza, dessa identificação, nos auxilia a realmente conseguir driblar toda essa situação e realmente encontrar um ponto de equilíbrio. Perfeito. E é esse ponto de equilíbrio quando a gente chama de autenticidade e de vulnerabilidade, né? Que até é fruto de um trabalho que eu faço. Desenvolvi um estudo junto com a Fabiana Strauss, para quem não conhece, minha parceira, lá de Brasília, inclusive. Ela vem também de uma... Beijo, Fabiane! Beijão, Fabi! Beijo! E que a gente desenvolveu justamente é um trabalho pautado nesses 2 temas, né? Então, quando a gente fala autenticidade, a gente fala da nossa liberdade de ser, a gente fala das nossas potencialidades, a gente fala da nossa, de explorar o que eu tenho de melhor, né? E a vulnerabilidade vem de um tema tão poderoso estudado pela Brené Brown.
Brené Brown é uma pesquisadora, ela é assistente social americana também. Ela tem uma das maiores obras dela. Gente, olha aqui, ó, eu trouxe, eu também tenho, olha só, para vocês que não conhecem. É A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro é uma obra magnífica, é um dos maiores vendidos, né, mundialmente pela como é que fala? New York Times, né, que fala isso. Isso Primeiro mesmo. lugar na lista do New York Times, exatamente, é um dos maiores livros, os livros mais vendidos do mundo. E ela, inclusive, tem um dos TEDs mais vistos até hoje. TED, que é aquele vídeo do YouTube, né, que todo mundo pode assistir, por exemplo, que é o Poder da Vulnerabilidade. E ela desenvolveu estudos também de décadas para estudar a vulnerabilidade humana. Então eu saio agora de um lado de falar da potencialidade, de autenticidade, para falar de vulnerabilidade. Sônia, se me permite. Não, gente, nós estamos aqui para interagir. Olha só, a Mônica Magalhães, concordo, bem-vinda, e tá aqui, ó, eu quero, olha, ela quer provavelmente o livro, quer se descobrir cada vez mais. A Virgínia Santos, essa menina é iluminada, amém, um beijo, gatíssima. Eu quero, traz um pra mim, ó, ela já quer o livro, Eu sou boa nisso, deve ser um ponto forte, a autossabotagem. Deu risada. O José, seja muito bem-vindo. Minha mente está desistindo de mentir. É isso mesmo, que a gente acaba desistindo de mentir pra gente mesmo, né? Porque muitas vezes a gente mente pra gente mesmo, né? Levando ela na vigilância. Melhor saber o quanto antes. E aí, pra saber o quanto antes, quando eu falo de vulnerabilidade, justamente a Brené, ela fala da vulnerabilidade como uma condição humana. O que é a condição humana? Eu quero que você, na verdade, me vulneráveis, explique, né? A caminhada para a autenticidade e vulnerabilidade na sua vida. Legal. Eu acredito ser interessante você colocar, porque o pessoal que acompanha as redes sociais da Sônia Nogueira, que acompanha o Gustavo Santos, você já deve ter visto que a gente já começou a bombardear todos vocês com esse workshop maravilhoso, que vai ocorrer no dia 2 de fevereiro. E nada melhor do que o Gustavo para vir aqui compartilhar como foi esse processo na sua trajetória. Uau, vamos lá então. Iniciando por vulnerabilidade, vou começar por aquela palavra que eu falei 2 vezes, que é o perfeccionismo. Vamos lá. Através da identificação disso, ou seja, durante muito tempo da minha vida, eu segui esses padrões quando eu falo de, puxa, o que é ter sucesso na vida, como fazer para ser feliz, como fazer para ter um relacionamento melhor. Então, eu ia buscar isso no externo, né? Ou seja, ia buscar esses estereótipos, ia buscar essas comparações, né? E aí, não sei se vocês já se familiarizaram com essa fala, mas quando a gente se compara muito, quando a gente vai em busca do externo, quando a gente está tão na mente, né, e no estereótipo, ou seja, nessa ideologia de, puxa, eu gostaria de ser daquela forma, essa comparação com a gente mesmo real, ou seja, o futuro é o que a gente quer se formar, mas quem somos nós, quando a gente compara, muitas vezes a gente não é tão leal. A gente não tem tanta compaixão. Aquela voz interna que diz pra gente, fala, puxa, você precisa ser melhor, você precisa buscar isso, você tá errado, né? Então, não sei quantos de vocês têm essa voz interna tão perturbadora às vezes, né? Mas eu tinha ela por excesso, né? E através daí é minha realização, mas isso é um lado positivo, né? De o que essa voz interior, essa cobrança interna me ajuda até hoje é de ir lá e realizar, né? Esse é meu caminho de autenticidade e vulnerabilidade. Quando eu comecei a escutar a mim mesmo, quando eu comecei a entender caminho de autoconhecimento, caminho de autopercepção, de autoconsciência, realmente, para entender como eu funciono, quem sou eu, de onde eu vim, e toda essa formação da nossa personalidade, formação dos meus sonhos, da minha estrutura de crenças, de valores, ou seja, do meu propósito de vida, que estava ali inconscientemente, através, por exemplo, estava adormecido, nesse processo todo, para falar de vulnerabilidade. Como você perguntou, se eu for falar da minha vida, acabou de entrar aqui a minha mãe na minha live aqui seja muito bem-vinda, mãe do Gustavo! É um queridíssimo, viu? Tem um carisma incrível. E se eu for falar de tudo isso, eu preciso falar, por exemplo, da minha mãe, do meu pai, de toda a história da minha família, em questão de irmãos, de quantos irmãos a gente cresceu juntos. Eu sou o 7º filho. Uau! Isso, dentro de todos, né, que nasceram, os que não conseguiram nascer. Foi o caçula do meu pai, sou o 7º, e depois tem mais um ainda, o 8º, tem o mais novinho, o Davi.
também já entrou na live, tá minha live, tá ali há um tempinho já, querido. Todos muito bem-vindos. Isso. E de toda essa busca, por exemplo, tão é verdade, né, que essas dúvidas, essas perguntas sempre estão na nossa vida, né? Não sei o quanto isso é verdade para vocês, mas na minha cabeça eu sempre precisei buscar um espaço, né? Um irmão é bailarino, então famoso, e fazia cruzeiro, trabalhava, outro é músico, mora na Espanha também, super talentoso, a minha irmã também super talentosa e foi modelo há muito tempo e tal. E aí eu falava, e qual é meu lugar, né? Qual é meu lugar? Que eu vou fazer, qual é meu ponto Deus? forte, qual é meu talento? E era uma cobrança interna muito grande, né? E até uma questão de, puxa, como que eu posso contribuir para essa família melhor? E aí quando eu falo família, eu falo de uma grande família, eu falo da minha comunidade, né? Eu falo, por exemplo, do ciclo religioso que eu nasci e eu vivo até hoje, desde que eu nasci. São as pessoas que eu considero também da minha família, e aí como que eu ajudo eles, como que eu sirvo, né, para cada um, quem sou eu aqui nesse papel. Então são questionamentos que a vida foi me propondo, né, durante muito tempo. E aí até meus 22 anos, quando eu tive um grande de ponta cabeça mesmo, de toda aquela minha estrutura que eu sobrevivi psicologicamente, emocionalmente, como todos nós somos, né? Toda aquela minha estrutura se rompeu diante da morte de um melhor amigo. Eu tive que viver muitas dores para isso, né? Eu espero que muitos não precisem viver muita dor para isso, mas diante da morte de um grande amigo que eu considerava um pai. E aí, a partir daquele momento, foram os maiores questionamentos que eu fiz para minha vida, e é o momento onde eu fiz essa caminhada de conscientização da minha autenticidade e vulnerabilidade. Eu comecei a pensar em relação à minha vida, qual é o valor da minha vida, realmente, qual é o valor do tempo que eu tenho de vida, qual é o valor realmente de começar mais um ano novo, né? O que significa um dia para mim, né? Se hoje eu tenho a oportunidade de estar vivo, graças a Deus, ou não, né? O quanto eu sou grato a isso. E aí, tudo isso mediante a dor, infelizmente, né? Ou felizmente, vamos dizer assim, que eu comecei a fazer esse caminho de autopercepção, de autoconhecimento, diante de vários estudos. Disposto a descobrir. De imersões, retiros também, e disposto a descobrir, disposto a me entender e descobrir essa minha conexão. E minha pergunta-chave durante toda a minha vida, cada um tem a sua, eu acredito, mas dessa minha relação de eu com Deus, né? Eu, Deus e todas as pessoas do mundo, qual é o meu papel? O que ele espera de mim, né? O que eu posso fazer de melhor? E aí onde foi toda essa luta, é uma caminhada que é longa, né? Tô no meio, né? A gente fala que não tem começo, meio, mas não tem fim. Todos nós estamos aqui, né? Aberto, tem que estar disposto a aprender, a se permitir. Com certeza. E à medida que você se permite também, Sônia, tô falando do lado da sem dor, julgamento. Né? Sem julgamento. Sem julgamento, porque o que eu percebo que o mais dói entre as pessoas é o tal do julgamento. Até de nós mesmos, a gente também se julga, né? Vai querer fazer um negócio e se sentir culpado, não é porque se sentir culpado. Se você sentiu, por que não realiza? E se permitir mais, na verdade, né? Se permitir, na verdade tem muito julgamento, né? E como lidar com isso? Como lidar com essa autenticidade e vulnerabilidade? Bom, é um caminho individual. Quando eu falo isso, por isso que eu falo de desenvolvimento humano, né? É um caminho que não tem uma fórmula secreta, né? A fórmula secreta que eu posso dizer tira qualquer tipo de padrão que você esteja vivendo e começa a se questionar. Começa a criar consciência desse processo, como você vive. Então do seu modo de se relacionar, dos ambientes que você vive. Vamos começar por essa estrutura, né, da programação neurolinguística. Para quem não conhece, a gente trabalha com uma estrutura também interna, né? E aí você pode começar pensando por que eu gosto desses ambientes, por que não, qual é a minha influência nesses ambientes, como eu me sinto, né? E isso parece muito superficial, mas na verdade você começa a fazer um caminho interno muito mais profundo, né? E quando você parte para os comportamentos e você percebe que em alguns ambientes você se sente mais travado, em alguns você se permite muito mais, em alguns você se liberta, em outros você se restringe, em alguns você sente mais dor e você acaba adotando, se fecha mais e você acaba adotando alguns comportamentos até mais agressivos, né? E aí, diante disso, e um pouquinho mais adiante, né, indo para essas capacidades e habilidades que você tem, ou seja, começar a entender, fazer um catálogo interno, né? Isso é o autoconhecimento também, de você identificar todas essas potencialidades,
tudo que você tem de bom, que passou batido, né, que você de repente nem percebeu, porque esse caminho interno de autoconhecimento, de autopercepção, logicamente ele se faz combatendo, como Jung, né, Carl Gustav Jung, ele falava que você evolui à medida que você se conscientiza das suas sombras, mas você só tem uma sombra mediante a sua consciência da luz, ou seja, você só tem medo porque você sabe que em algum ponto interno você tem coragem. Né? Isso é uma capacidade. De alguma forma você tem coragem. Você tem coragem. O medo não é a ausência total do medo. Então você não tem um ou outro. O medo você nunca vai deixar de ter. Né? Eu tenho medo, por exemplo, tinha medo de falar ao vivo, tinha medo de fazer uma live. E aí eu tô aqui no meu primeiro 2019 me propondo um novo, me permitindo e falar, mas eu tenho coragem também, né? E aí você trabalhar essa questão interna e trabalhar puxa, mas para qual lado eu vou agir? Para qual sentimento eu vou externalizar, né? Nesses relacionamentos, como eu falei. E o que está sendo mais nutritivo, né? O que está sendo mais destrutivo dentro dos meus relacionamentos, né? E às vezes vai de sopetão, né? Quando você vê já fez errado, quando você vê o ano já passou, uma palavra que eu escuto muito é, puxa, o ano já acabou, e eu falo, uau, como assim o ano já acabou? Assim? E a gente que tem o negócio de realização, a gente tem um negócio com isso. A gente fez. E aí dentro tem muito mais, né? Nessa estrutura interna, como eu falei, mas é um caminho de você ir percebendo essas crenças e valores, perceber até você chegar no ponto de quem sou eu, né? Quais são os papéis de vida que eu me submeto, os papéis da vida que eu realmente quero exercer, os papéis da vida desde filho até pai. Sou pai também de gêmeos, então, puxa, como que eu faço para exercer esse meu papel de pai de gêmeos, da Maria Flor, do Pedro Antônio, da minha forma, né? Não sendo o pai como tem outros tantos famosos, e, puxa, da minha capacidade, da minha habilidade, da minha essência, o que é valioso para mim, né? E não melhor que ninguém, mas também não pior, né? Entende? Que é um caminho com autocompaixão extremo, né? Com amor incondicional também pela sua vida, pela sua história de vida, pela história dos seus pais, né? Como eu falei agora da minha mãe, falo do meu pai também, da história que eles puderam dar o melhor amor para vocês, e aí você começa a abrir um pouquinho mais, expandir um pouco mais essa consciência interna e até para o seu nível de pertencimento, né? Para quais grupos realmente você está escolhendo fazer parte, quais você não precisa mais, principalmente é um papo muito bom para a gente fazer no ano novo. Mas, ou seja, ao que você realmente se sente pertencente, qual é o seu papel ali dentro desses sistemas, como a gente pode chamar, como eu falei, dentro da minha casa, dentro do meu ciclo de amigos, dentro do meu ciclo religioso, né? Dentro do meu trabalho, dentro da minha equipe, da minha parceria com a Branksiter, por exemplo, treinamentos, da Márcia, do Fred. Então, em cada ciclo, né, em cada grupo, eu sou um também. E eles exercem influência sobre mim, eu exerço influência sobre eles. E quem sou eu, né? Né? Até chegar no nível mais profundo, que é o que eu falei daquela minha pergunta interna, que é qual a sua relação com a fonte, muitas vezes dói e as pessoas têm medo. Deus, com o Pai. Porque ao mesmo tempo, as pessoas elas querem se conhecer, mas elas têm um medo muito profundo de se descobrir. Porém, eu também já passei pelo processo mais profundo, por isso que eu compreendi hoje a Sônia, o que ela veio fazer de certa forma, e lógico, continua o processo. Porém, às vezes você descobre coisas que você não quer, e isso é bom, porque a gente tem que olhar que por mais que seja às vezes difícil algumas coisas, é bom, porque você se liberta, você tem a oportunidade de transformar e realmente transmutar essa realidade em algo positivo que vai realmente te permitir, enfim, atingir patamares inimagináveis, né? Que se você não tivesse descoberto, nunca ia conseguir, né, saber e realmente sarar. Como a gente fala na programação neurolinguística até mesmo, você vira refém desses pensamentos internos, dessa estrutura interna. Enquanto você não cria consciência, você realmente age por consequência. Enquanto você não é a causa, você é a consequência. Consequência desses medos, consequência da raiva, consequência da tristeza, né, durante muito tempo, consequência da alegria também, outro sentimento básico da psicologia transpessoal que a gente fala. Mas enquanto você não tem consciência, você não consegue transmutar, você não consegue entender qual o efeito desses sentimentos, desses pensamentos
fazem na sua vida. Por não estarem muito claros e bem definidos. Claros, que o autoconhecimento, ele te permite a se conhecer melhor. Às vezes você tem um momento, você fala assim, nossa, mas por que eu estou sentindo isso, aquilo? Mas você precisa experienciar para ver o que é, para você se autoconhecer, se autoavaliar, sem julgamento. Para ver o que vai sair ali. Você tem a opção de falar, foi legal ou não foi? Vou ajustar, enfim, alguma coisa do tipo, né? Sim. Que eu percebo que é o que está faltando entre as pessoas, né? De se permitir um pouco mais. Eu tô sentindo, por que eu estou sentindo? Como que eu vou reagir? E, lógico, se descobrir, porque você não consegue ajustar nada sem descobrir aquilo que precisa ser ajustado. Eu acredito que é mais ou menos assim, né? Perfeito. Einstein que falava que loucura é você fazer as mesmas coisas e esperar os resultados diferentes, né? Não adianta. Não adianta. E aí a questão é, se você quer mudar, né? Quando a gente fala de ano novo, quando a gente fala de, poxa, eu quero ser mais autêntico, eu quero entender minha vulnerabilidade, eu quero me conhecer melhor, falar, puxa, mas é um caminho tão difícil, realmente é novo, né? Realmente você vai começar a entrar em alguns lugares onde você deixou embaixo do tapete, né? Onde foi por sobrevivência psicológica, todos nós temos essa transcendência, fala, puxa, é o modo como eu consegui fazer e eu consegui viver, o modo como eu consegui lidar com a minha família, o modo como eu consegui lidar com aquele chefe, o modo como eu consegui lidar com aquele relacionamento difícil que eu tive, e você vai passando, você vai sobrevivendo, e aí chega uma hora que essa conta, ela começa a chegar, né? Essa conta começa a falar, alguém precisa pagar ela, né? Então, emocionalmente, você pode ficar estafado, né? Onde pode vir uma tristeza muito grande, onde pode vir uma dúvida muito grande, falar, puxa, eu não sei para onde eu vou, né? Porque realmente alguns caminhos você foi fazendo por medo, você foi agindo contra esses sentimentos básicos, né? Que você não, contra essas dores, né? Mas você não foi indo e você talvez não esteja indo ainda em direção ao que você mais quer, em relação ao seu propósito de vida, em relação à sua missão de vida. Isso é verdade. E aí, como o gato lá da Alice do País das Maravilhas falava, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E durante muito tempo você pode inconscientemente estar trilhando um caminho em círculos, onde você não sabe para onde você está indo. O caminho do autoconhecimento, da autopercepção, é um caminho de tomar as rédeas da sua vida mesmo e assumir o valor que essa vida tem, essa oportunidade de estar vivo mais um dia tem, como eu falo muito, quem me conhece sabe. E sentir-se grato por estar com saúde, se você tem saúde física perfeita, se você tem a possibilidade do livre-arbítrio, se você tem essa bênção, né, do livre-arbítrio também, você pode mudar a sua vida, né? Você pode realmente transmutar. Puxa, Gustavo, mas com quais condições? Comece com a melhor condição que você tem para quando você tiver melhores condições. O Cortella falava isso, né? Fala isso. E aí você vai ter uma condição melhor ainda de fazer, né? Exatamente. E aí você começa um caminho de mudar os seus ciclos de vida, realmente. De mudar a sua trajetória passo a passo. E é um caminho realmente... E por que essa autenticidade? Por que a vulnerabilidade? Porque à medida que você se abre, que você se torna vulnerável perante a si mesmo, né? Perante olhar para os seus medos, de assumir algumas coisas e falar, puxa, para isso eu me sinto desconfortável, isso eu não gosto, né? E tem que ter muita coragem para assumir ser imperfeito, né? Como a Brené Brown fala, de falar, puxa, aqui eu sou imperfeito, isso eu não sei fazer, isso eu não sou tão bom, né? Na verdade, para com isso de achar que você então não serve, né? Para uma coisa você não é tão bom, tá tudo certo, né? Que bom que a humanidade tem bilhões de pessoas talentosas, exatamente, faz parte. Então, no que você é bom? Começa a explorar um pouco mais isso, né? Começa a caminhar genuinamente. E aí esse é o caminho, como a Fabi mesmo falou, falando de novo dela, que é um caminho com autocompaixão, né? Que é um caminho saindo do perfeccionismo, que é um caminho se libertando da necessidade de certezas, assim como o Brené fala, que são os fundamentos de uma pessoa plena. Sempre. Pode, lógico. Essa necessidade de ser perfeito sempre, né? De estar ali dentro do que o padrão que as pessoas criaram, na verdade, né? Sendo que cada um tem o seu padrão. Cada um tem o seu padrão, mas a gente tem, até por cultura, né? É uma questão de que você precisa ser perfeito em tudo, né? Você não pode errar, por exemplo, né? Não sei quantos de vocês que estão assistindo a gente já sentiram, já sofreram com essas questões até internas. Puxa, no meu relacionamento eu não posso errar, né? Ou na minha paternidade, na minha maternidade, não posso errar nunca. Não, o que vão dizer de mim?
né? O que os outros vão dizer de mim? Puxa, não posso me permitir, outros, né? Não posso me permitir, por exemplo, ir pra praia nesse baita calor aqui no Brasil, e não posso me permitir vestir um biquíni. Olha como tá meu corpo. Umas coisas tão que a gente para pra pensar, a gente fala, gente, mas por quê? Exato. Por que uma coisa dessa, né? Exato. Pode falar o que você tem que falar, porque eu vou já pedir para você nos falar de forma realmente genuína como surgiu o workshop Autenticidade e Vulnerabilidade. Legal. O que as pessoas podem esperar desse workshop que está aí bombando e, por incrível que pareça, gente, já está no segundo lote. Isso mesmo, começamos o segundo lote agora, na virada do ano, e esse workshop de Autenticidade e Vulnerabilidade é um caminho idealizado por mim, construído com tanto amor, com a Fabi. Nessa minha transição de carreira, uma coisa que nos conectou foi esse livro mesmo. Deixa eu mostrar aqui na minha live, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené. E o valor que tem essas pesquisas, o valor que tem humano, né? E a gente se conectou muito diante dessa estrutura do trabalho, diante dessa estrutura do livro, diante de tudo que eu já conheci, diante de tudo que eu já vivi na minha caminhada de autenticidade e vulnerabilidade, e a Fabi também, diante de estudos na comunicação não violenta, diante de uma trajetória que ela tem dentro do funcionalismo público, né? Então eu venho de uma iniciativa privada, ela vem de uma iniciativa pública, ela também é mãe, eu sou pai, então assim, a gente tem muito o que agregar, né? E o que a gente construiu é um espaço seguro, principalmente isso, onde as pessoas elas vão poder entrar em contato com essa essência, como a gente colocou, né? Um espaço de um dia, né? De 8 horas de trabalho, 8 horas e meia, idealizado para que vocês entrem em contato realmente com essa forma essencial, né? De forma vulnerável, ou seja, se libertando de amarras, se libertando de estruturas, de paradigmas, e falando, mas espera um pouquinho, como eu posso fazer para esse meu ano de 2019 ser meu? Né? Ser mais congruente comigo, que congruência é uma palavra, como a gente falou, que a congruência é um dos nossos grandes valores, né? Eu e da Sônia aqui. E como que eu posso fazer para esse ano ser tão bom e tão congruente comigo? Dentro dos meus sonhos, dentro do que eu valorizo, né? Dentro de quem eu sou, dentro das pessoas que eu amo, né? E aí esse é o espaço que a gente criou para isso, diante de anos de trabalho corporativo, de estudos. A Fabi também, diante de toda essa estrutura, entra no site, tá? No meu Instagram tem a... @Gustavo Sansi, né? @Gustavo Sansi, ou do Fabiane Strauss também. Site. Fabiane Strauss, Fabiane né? Strauss, isso. O site do Gustavo. No meu site, isso, é gustavosansi.com.br. Lá tem um link do lado direito, em cima já é fácil achar, mas já é do workshop de autenticidade e vulnerabilidade. Vocês vão conseguir entender um pouquinho, vai falar, puxa, é pra mim esse workshop, como que eu faço para participar? Vai ocorrer em São Paulo, né, no Espaço Platina, um grande parceiro nosso, que é a Porte Engenharia, que cede esse espaço pra gente diante dos nossos propósitos realmente serem de desenvolver os valores também, né? Quando a gente fala de parcerias e quando a gente está congruente com a gente mesmo, as pessoas que a gente encontra são congruentes. É impressionante como atrai, gente, atrai, é impressionante. E a Porte foi um parceiro que a gente encontrou através do Carlos, um grande, querido, talentoso amigo também. Carlos, beijo! E um trabalho que a gente fez, né, que eu participei também pelo Instituto Sopro de Amor, que é um instituto que também existe em São Paulo para colaborar com diversas centenas de crianças abaixo da linha da pobreza, diante de outros projetos que eles têm também. E parte dos ingressos desse workshop será destinado à obra, à parte social do Sopro de Amor, do Instituto Sopro de Amor. Karina, gratidão pela conexão. Todos vocês, Karina, queridos, Maurício, eu também agradeço, porque imagina, foi através dessa conexão que todos nós nos conhecemos e nos permitimos, né? Na verdade, está acontecendo tudo isso aqui, né? Através dessa permissão. Então, o workshop Autenticidade e Vulnerabilidade, né? Eu achei muito legal. Viva de forma autêntica, leve, feliz, corajosa e vulnerável. Vai ocorrer no dia 2 de fevereiro de 2019, num sábado. Daqui 30 dias. Daqui exatamente 30 dias. Gente, faça sua inscrição agora. Faça sua inscrição, já está lá o link. Você pode, se você fala, nesse momento tá difícil, gente, parcele, é seu ano, comece o ano já se permitindo fazer acontecer. Vai ocorrer. Faça
pelo amor no da sua Espaço Platina, na Avenida Alcântara Machado, 4.456, pertinho da estação Belém de metrô. Gente, é super fácil. Desceu na estação, se você falar, não quero pegar trânsito nem nada, vai lá na estação Belém. 5 minutinhos você já está lá no Tatuapé, São Paulo. Vai ocorrer das 8h29 às 18 horas, né? O workshop. Exatamente. Que mais? O ingresso do segundo lote já está no site do Gustavo, né? Está no site. Então vocês podem estar lá entrando e acessando, ver realmente os valores, e vocês podem estar parcelando, tem todas as formas de pagamento, né, que a pessoa pode estar realmente acessando lá. Exatamente. Enfim, é uma forma de você realmente se permitir e contribuir, não é para você mesmo. Quando você busca esse autoconhecimento, você está fazendo para você. E que ótimo que realmente Deus, o universo preparam pessoas incríveis com essa sensibilidade para poder nos auxiliar. Porque, gente, eu também vou estar lá, eu não vou perder a oportunidade de me conhecer, de me permitir cada vez mais, e vou ficar muito feliz de ver todos vocês se permitindo, assim como eu, como o Gustavo, porque na verdade todos nós estamos nos permitindo, né? Porque nunca é igual. Nunca é igual. Nunca é igual. Sempre a gente tá ali na permissão. Exatamente. Tem um grande professor, né, o Tadashi, como alguns conhecem, que ele fala que assim que cada um cuide do seu jardim, né, o mundo vai ser muito mais florido, né? Então quando você faz esse movimento de cuidar de si mesmo, né, de se tornar melhor, de fazer isso pela sua vida, é um ato de amor também pelas pessoas que estão ao seu redor. Ao seu redor, porque faz muita diferença. A gente não muda ninguém mudando, com a intenção de mudar o outro, com nossa até arrogância talvez de achar que a gente é melhor que o outro para mudar, né? Isso é um grande passo. Mas na verdade você muda um mundo começando por si mesmo. Você muda isso dentro da psicologia transpessoal, dentro da espiritualidade, dentro das minhas crenças mesmo, e dentro de tantas outras fontes que mostram isso, né? O quanto você se transformando, o quanto você se permitindo viver uma vida melhor, se libertando, se permitir, a ouvir, a compreender, a sentir e externar esses sentimentos. Não importa se a princípio talvez eles não vão ser da forma que você gostaria, porque às vezes vem coisas que você fala, nossa, mas por que eu sinto isso? Por que eu sinto aquilo? Que de repente você tem ódio, você tem raiva, isso, aquilo, mas é uma coisa que você vai precisar aprender a trabalhar de alguma forma. E aí as coisas vão se modificando e você vai se autoconhecendo e trabalhando isso da melhor maneira possível. Gustavo, tem tanta coisa legal pra gente compartilhar. Gente, vocês não têm noção. Tem algo que você gostaria de falar pra gente já fechar o programa com chave de ouro? Vamos ter que convidar o Gustavo pra vir aqui mais vezes, porque tem muita coisa legal para compartilhar com todos vocês. A gente já tinha uma ideia do que nós íamos conversar, porém, realmente é muito conteúdo legal, mas eu quero que você me fale aquilo que você acredita ser legal, a gente dá uma enfatizada e de repente dá até uma pincelada no próximo, porque agora ele já tá craque em participar ao vivo. Olha, tá fazendo live, gente, tá incrível, olha, aparecendo aí em todas as mídias, na página, enfim. Então, você viu que vai rápido? Olha, 1 hora já voou, gente. Eu acabei de olhar no relógio também e falei, uau, pera um pouquinho, eu quero compartilhar mais com vocês, rápido. É muito gostoso. Fale, Gustavo, o que você acredita ser legal acrescentar pra gente finalizar com chave de ouro? Eu estou disponível, né, no meu site gustavosansi.com.br. Vocês conhecem um pouco mais, como a gente falou, dos talentos, né? Vi uma pergunta ali, o que impede os talentos de se manifestar? Isso, como trabalhar isso? Tem o meu canal todo de contato ali. Quando a gente fala dos talentos, que a gente começa a estudar um pouco dessa autenticidade. E o que eu gostaria de enfatizar mais é esse espaço mesmo que a gente criou para o workshop, né, que vai acontecer em 30 dias, né? Todos vocês que têm uma condição de ir até São Paulo ou já estão em São Paulo, gente, de se permitir começar o ano, a gente só muda, como eu falei novamente, o ano se a gente se transformar internamente. Se permitir fazer algo novo e diferente. Perfeito. Eu particularmente, vocês já perceberam que esse ano eu falei, eu vou fazer algo diferente, já comecei a colocar os videozinhos lá, com as perguntinhas básicas, porque eu falei, vamos refletir, porque eu percebi que através
através da reflexão, a gente começa de fato a mudar o que está dentro da gente, a ver realmente onde a gente pode ir transformando. E lógico, aí o pessoal falou, mas algumas pessoas, mas só tem a pergunta. É óbvio que vai ter nesse momento a pergunta, por quê? Porque eu estou dando a oportunidade de nós desenvolvermos os temas juntos. Então, quando vocês vão lá no meu canal no YouTube, vocês vão ver, toda terça e sexta vai ter lá uma reflexão curta, vão ser vídeos curtinhos, porém significativos para que eu e vocês, todos nós possamos nos permitir. Então, coloquem aquilo que vem de imediato na mente de vocês, escrevam, porque aí nós vamos desenvolver esses temas juntos, né? Sim. E aí eu falei, não, eu vou fazer, e seja o que Deus quiser, e aí não tava do jeito que eu queria, mas eu falei, por que não colocar? Tanto é que vai até sair uma pergunta lá, precisa ser perfeito para ser aceito? Não precisa, então o importante é o que nós vamos construir juntos. Bom é inimigo do ótimo, né? Muitas vezes a gente fica nessa questão de puxa, vou esperar a melhor condição, vou esperar ficar perfeita, vou esperar o melhor emprego, vou esperar a melhor namorada para me doar no amor, eu vou esperar e eu não vivo. E não vive, né? Não faz. E você espera não acontece. Então, todos vocês que estão aí, entrem lá no meu canal no YouTube, que esse ano eu vou começar a movimentar, porque o ano passado deu uma paradinha quando eu vim pra rádio, e aí me veio que eu tenho que movimentá-lo mais. Então, entrem lá no Sônia Nogueira Oficial, se inscrevam, apoiem aqui, gente, essa comunicadora que está aqui se dispondo. Se inscrevam lá, participem, para que nós possamos nos permitir construir algo, porque isso não é uma construção só minha, não só do Gustavo, é uma construção que todos nós fazemos juntos, né? Todos nós construímos juntos, todos nós, né? Um apoiando o outro, na verdade, cada um com seus dons, os nossos 12 talentos, e assim a gente vai andando, né? Perfeito. Enfim, Gustavo, entrem no site, gente, www.gustavosansi.com.br, peguem todas as informações, o Instagram do Gustavo, @GustavoSansi, entrem lá, sigam ele também nas mídias sociais, ele também tem canal no YouTube, enfim, vocês vão ter acesso a tudo. Enfim, mande perguntas, compartilhem esse conteúdo e vamos que vamos. Eu agradeço imensamente a sua participação, essa permissão de contribuir. Espero que por ter sido o primeiro tenha sido uma experiência muito agradável você ter participado aqui com a gente, ter contribuído com todos nós, porque eu me sinto muito feliz, porque quanto mais eu aprendo, mais eu me sinto feliz também de poder estar aprendendo e compartilhando, né, com o meu próximo. Enfim, muito obrigada pela sua participação. Que agradeço muito mesmo, começar o ano com algo tão novo e tão delicioso, né, e tão autêntico, dessa forma mesmo que eu incentivo a todos que experienciem, né, que façam coisas novas, que se conectem com pessoas, né, de forma genuína, que tenham os mesmos valores, e a vida é para ser vivida, né, façam o melhor a cada momento. Eu quero agradecer a todos que de alguma forma, com muito carinho, muita alegria participaram. Vocês da página da Rádio Cristal Gospel do Facebook, meu muito obrigada. Vocês da minha página Sônia Nogueira, meu muito obrigada pela participação. Não foi possível realmente responder a todas as perguntas, porque realmente está ótimo esse programa. Vocês que estão aí na página do Gustavo Sansi, meu muito obrigada pela participação. Meu muito obrigada pela equipe maravilhosa. Enfim, vocês que estão pelo site ouvindo, meu muito obrigada pela sua participação. Saiba que você também é muito especial e fico muito feliz por você estar aí nos ouvindo. Enfim, meu muito obrigada, e semana que vem, na quinta-feira, tem mais um programa Empreenda com a Sônia Nogueira, do meio-dia a 1h da tarde. Estamos aqui novamente. Meu muito obrigada. Gratidão, Sônia. Até já. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Tchau, gente. Tchau. Meu muito obrigada. Ei, você empreendedor, tenho um recado para você. Já imaginou a sua empresa ou seu comércio no programa Empreenda com a comunicadora Sônia Nogueira? Entre em contato com a nossa produção através do e-mail autotietê@sonianogueira.com.br. Aguardamos o seu contato. Você está na Rádio Cristal Gospel, transmitindo de Mogi das Cruzes, São Paulo, via internet, pelo site, aplicativo, Facebook e YouTube. Rádio Cristal Gospel, ao vivo. Participe de nossa programação se inscrevendo em nosso canal. Para receber as notificações e acompanhar os nossos programas, curta a nossa página oficial no Facebook.
A